Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui aguardando o dia de divulgação de vídeo e que adora aprender diversos temas aqui comigo nas entrevistas com a minha assinatura que você só encontra aqui no canal do YouTube. Hoje eu tenho prazer de receber uma médica que eu admiro muito, já tive a oportunidade de entrevistá-la na TV e estou feliz de poder fazer isso aqui, agora, nesse videocast, doutora Beatriz Kater Saik, médica pediatra. Doutora, obrigada por ter vindo, por confiar no meu trabalho. É uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Olha, falar das crianças, né, do cuidado, do comportamento. Nós estamos gravando esse episódio e provavelmente ele ainda vai ao ar nesse finalzinho aí de férias escolares. A gente está gravando em julho esse episódio, uma época em que a gente às vezes pensa que precisa de férias das férias, né, doutora? Então, queria começar por aí. Então, primeiro, eu acredito que férias sejam muito importantes para a criança. Hoje, por conta da demanda, muitas escolas oferecem a possibilidade de manter a criança ocupada em aula ali no período já habitual. Escola, né? Eu entendo, eu sei que isso não é para todo mundo, né? Ter a possibilidade de dar férias para a criança por conta de rotina, trabalho, mas queria começar por aí, doutora. É importante ter férias? Como é que a gente deve lidar com isso? Nos organizar também com o trabalho? A criança, assim como a gente, ela precisa de pausas, né? A criança, ela tem um limite. A demanda da criança pelo conhecimento, pela estimulação, ela existe, ela precisa dessa estimulação, mas ela precisa de pausas, ela precisa do ócio criativo, ela precisa restabelecer as energias, restaurar as energias. E o que a gente vê hoje é que muitas crianças, ainda mais atualmente com tanta cobrança, tanta informação e tanta desinformação também, muitas crianças têm uma agenda mais cheia do que muito adulto, né? Então a criança faz inglês, balé, judô, natação, aula disso, daquilo outro. Então é uma criança que não respira, né? Assim, uma criança que toda hora está envolvida em alguma atividade. Então, se a gente não fizer uma pausa, se a gente não der um respiro para essa criança, muito provavelmente a gente vai ter uma criança estressada, uma criança irritada, uma criança que vai manifestar o cansaço, não como a gente, que sabe que está cansado, deita e dorme, né? Uma criança que tem um comportamento um pouco mais desafiador e muitas vezes por conta disso, por conta dessa questão desse excesso de informação, excesso de estimulação. Então, as férias são sim necessárias, são sim muito bem-vindas, mas como você mesma disse, assim, eu entendo que é muito desafiador, nem toda família tem o privilégio de conseguir deixar a criança em casa e fazer outras atividades que não aquelas escolares, né? Eventualmente colocar atividades que envolvam mais a natureza, que a gente perdeu um pouquinho desse contato, atividades que incluam descobertas, momentos em família, com mais interação, com mais conexão, que na rotina do dia a dia a gente sabe o quanto é puxado, o quanto é delicado. Então, eu entendo também, né? Também sou mãe, muitas vezes a rotina de trabalho, a própria logística, a falta de rede de apoio não permite que a gente tenha aí esse períodozinho, mas se pelo menos em uma semana das férias a gente conseguir tirar para falar, não, ó, agora sou seu por inteiro, filho, né? E conseguir fazer esse momento para a criança é essencial, não só para a questão de saúde, né? Mas também para o desenvolvimento da criança. Não só o desenvolvimento pensando do ponto de vista intelectual, mas emocional também, sabe? Às vezes a gente fica muito preocupado nessa história de saúde e doença e esquece que a criança é um ser humano em formação. Então a gente tem todo o aspecto clínico, claro, que a gente se preocupa, né, da saúde, etc. Mas além da parte de saúde, da questão cognitiva, a gente está construindo um ser ali emocional, né, que precisa de atenção, que precisa de afeto, precisa de direcionamento e que muitas vezes as férias são excelentes oportunidades ali, né? Às vezes numa brincadeira, num piquenique no parque, que seja, a gente consegue muitos ganhos além do simplesmente a criança ter interação na escola ou qualquer outra rede assim, né? Uma permissão, às vezes, simples, que a criança vai gostar, né? Então, cada casa tem regras, né? Sim. Tem mães que não toleram nem massinha, slime, que dirá uma tinta, né? Então, não deixam a criança brincar normalmente com esses materiais. Então, nesse período de férias, talvez abrir um pouquinho, olha, não vai custar nada, tá em casa, você pode estar trabalhando, tem muita gente que trabalha home office e tá com a criança ali, né? Mas essa permissão já faz diferença
diferença, opa, tá de férias, então agora vai poder, exige bastante da gente, né? E aí, não tendo férias, muitas vezes, para quem trabalha, né, tem que escolher, né? A criança tem quase 3 meses de férias no ano. Exato. E o trabalhador CLT tem no máximo. Tudo tem, né? Porque a maioria é autônomo, precisa continuar a engrenagem ali para conseguir dar conta do recado. Não é fácil, precisa de programação. Como é que tem chegado essa questão para você do comportamento da criança? Porque nesse momento de férias, acumula, né? Então, acaba sobrecarregando. No começo, a gente acha... Tem gente que tá fazendo a contagem, né? Férias, dia 1937. Parece mesmo que os dias se alongam, porque a criança brinca de muitas coisas ao longo do dia. 20 minutos em uma atividade, meia hora no máximo com a outra. E aí aquilo vai exaurindo a família. Como é que tem chegado isso para você? E como que você tem 2 filhos, né? Então, além de todo o seu estudo técnico, você faz em casa ali o dia a dia full time, né? Mas você falou uma coisa importante, assim, uma coisa que eu gosto muito de repetir, uma frase que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Os dias são muito longos, mas os anos são curtos. Então, eu sei que às vezes a gente tem a impressão que aquele dia não vai acabar e que a criança tem essa demanda, que agora quer brincar disso, agora quer brincar daquilo. E muitas vezes a gente não tem, não sei se talvez a paciência, não sei se talvez, enfim... Recentemente eu até fiz um post sobre isso, né? Eu sou muito católica, então eu faço esses estudos da Bíblia, que às vezes a gente é muito Marta e menos Maria, né? Naquela passagem do Evangelho de São Lucas. Às vezes a gente coloca outras prioridades. Eu preciso arrumar a casa, eu preciso lavar a louça, eu preciso organizar as roupas, eu preciso, enfim, deixar tudo impecável. E a criança que tá ali gritando por atenção, né? Assim, não gritando de uma forma metafórica, né? Mas assim, demandando uma atenção, a gente deixa de lado. Então, eu deixo de sentar com meu filho, olhar no olho, montar um Lego, montar um quebra-cabeça, jogar um jogo da memória, ensinar uma série de outras habilidades, porque eu acho que eu tenho que deixar a casa em ordem, né? E nessa inversão de ordem de prioridades, o que é mais importante ficou para trás, né? Então, acaba sendo... Eu entendo que é desafiador, ainda mais nas famílias que têm essa questão do home office, né? De repente, a criança está numa brincadeira e a mãe e o pai estão numa reunião, a gente não consegue conciliar. Mas eu entendo que os dias parecem longos, mas os anos são muito curtos. Então, essa fase, ela vai passar, né? Essa fase, ela é muito efêmera. Então, na medida em que a gente conseguir inverter essa ordem de prioridades e colocar isso em primeiro lugar, né? Certa vez eu li também uma autora que falava: trate seu filho como se ele fosse um convidado da sua casa, né? Assim, com o mesmo respeito e com a mesma atenção, como se fosse um convidado, porque ele é. Né? Ele vai crescer, ele vai embora. Então, se a gente não fizer esse momento como único, né? Com uma interação de qualidade, e de novo, qualidade não é quantidade. Eu não preciso ficar 24 horas com o meu filho para que ele se sinta amado, querido, respeitado e que consiga extrair de mim o que eu tenho de melhor para oferecer. Eu preciso que quando eu sente e fique por inteiro. Eu não fique no celular vendo o meu Instagram ou vendo, enfim, qualquer coisa que seja assuntos de trabalho, né? Então, o mundo lá fora consegue esperar um pouquinho enquanto a gente tem essa interação. E muitas vezes isso chega no consultório com essa demanda de comportamentos mais desafiadores. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande em rotular e buscar diagnósticos, né? Até com esses artifícios de inteligência artificial, o Google que sempre esteve aí. Muitas famílias vêm para o consultório já com diagnóstico, né? Achando que a criança tem um transtorno, tem um déficit, tem, enfim, uma série de questões que nem sempre é assim, né? Eu imagino que para as pessoas talvez seja mais fácil encontrar uma solução pronta, um remédio, alguma coisa que, né, assim, vá acalentar aquela situação ali. Mas as pessoas esquecem de olhar o contexto, de olhar a criança como um todo, né? Então, a questão da rotina que eu comentei, muitas vezes uma criança irritada não é uma criança que tem algum problema, é uma criança sobrecarregada, né? Vamos fazer um levantamento. Como que é a rotina dessa criança? É uma criança que não para, que vai para a escola em tempo integral, sai da escola, entra na escola às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, ainda vai para natação, para o judô, para o kumon, e aí chega em casa exausta, para dormir um pouquinho, fazer lição de casa, dormir um pouquinho e acordar no dia seguinte, isso se repete, né? Assim, numa criança de, sei lá, 6, 7 anos de idade, isso não é factível, né? Assim, e muitas vezes tem uma série de outras questões. As telas atrapalham muito, então muitas vezes algumas famílias não têm esse tempo de interação, deixa a criança na tela e o que a gente tem de conteúdo atualmente
é muito prejudicial, é aquela dopamina rápida, aquele jogo de luzes, jogo de sons, aquelas cenas que mudam rapidamente, e aí a criança se alimenta daquilo, então a criança precisa daquilo cada vez mais, é viciante, né? Então a gente também encontra um prejuízo nessa questão, dentre N outros fatores que não necessariamente de condições clínicas. As condições clínicas existem, claro, a gente tem visto um aumento desses transtornos, um aumento de crianças ansiosas, uma série de outras questões que talvez não caibam aqui, mas na imensa maioria dos casos, é só olhar para essa criança, olhar para o que está em volta dela e o que está demandando isso, né? Então, eu brinco que o buraco é muito mais embaixo, né? Não é só uma coisa restrita ali, e as coitadas das férias acabam tomando, né, a culpa de muita coisa. Igual na pandemia, né? Na pandemia, todo mundo dentro de casa e o número de acidentes domésticos triplicou, assim. Todo mundo falava, meu Deus, o que está acontecendo? As crianças estão sendo crianças, mas trancadas dentro de casa. Então, se o adulto não tiver uma supervisão, né? Eu sempre brinco, o adulto responsável não se comportar como adulto e não for responsável, a coisa não vai funcionar, né? E na pandemia, sua filhinha era pequena, né? Nossa, o Léo era pequenininho. O meu caçula Nasceu na pandemia, né? nasceu na pandemia. E a sua filha mais velha? Era pequenininha. Pequenininha. 2 aninhos e meio. Isso. Então você passou, é por isso. Eram pratinhos. E sendo médica. E seu marido é médico também. Então, E o assim. medo do Covid, né? O que é esse vírus? O que ele vai trazer pra gente, né? Enfim, terrível. Você falou pra gente entender, né, e levar, assim, as crianças como se fossem os filhos, como se fossem convidados. A gente não perde a paciência com o convidado que Quebra um copo. quebra, suja, mas a gente perde demais a paciência, às vezes, com o filho, Exatamente. né? Então, pensar sobre isso, acho que vale muito também. Minha criança é muito agitada. Doutora, minha criança é muito agitada. E as consultas? Queria que você falasse sobre as consultas de puericultura mesmo, de acompanhamento, sem nenhuma queixa. Você vai lá para ver se a criança está tudo bem, da importância disso. E como é que você consegue avaliar essa criança que às vezes a mãe vai relatar? Que a criança não para um segundo, às vezes, na consulta, ela é um anjo. Uhum. Então você não vai conseguir observar aquilo e às vezes a mãe vai falar, olha, tá vendo, doutora? Ela não para. E você vai falar igual as outras que vieram aqui, é só uma criança. Conta um pouquinho pra gente sobre essa fase que a gente tá passando de, doutora, dá pra medicar? Porque tem tanto... tem homeopatia, enfim... Não tem algo, doutora, natural, que não vai fazer mal, não. Você não quer fazer mal pro seu filho. Por remedinho pra tudo, né? Isso. Remédio de liga, remédio de desliga. Remédio que emagrece, remédio que engorda. Porque o adulto tá fazendo isso. Exato. O adulto tá tomando um remédio pra acordar e um remédio pra dormir. E o remédio para emagrecer, o remédio para modular o apetite, o remédio para ficar mais forte. Não, eu entendo, assim, que às vezes esse imediatismo da nossa geração gera essa ansiedade por soluções prontas e soluções fáceis, né? Mas na criança, de novo, é um ser em formação. Então, o que eu sempre falo é um disco virgem. O que a gente está gravando nesse disco, né? E eu sempre brinco também que o pediatra talvez seja a profissão mais importante, porque o que eu fizer agora vai refletir lá na frente. Então, se eu não entregar uma criança saudável lá para o futuro, eu vou ter um adulto cheio de problema. E aí não é isso que eu quero, né? Agora, essa questão que você colocou do comportamento, também é uma mudança que a gente vem observando aí ao longo dos anos. Eu faço consultório há mais de 10 anos, então eu consegui ver uma transição boa nesse sentido. Eu acho que a gente veio de uma geração, a geração de pais hoje, veio de uma geração cujos pais eram um pouco mais austeros, né? Era uma geração de pais mais rigorosos, mais rígidos. E eu acho que, de alguma forma, isso gerou algum grau de sofrimento que a balança inverteu. Então, o que eu vejo, assim, as pessoas confundem muito o que é educação positiva com educação permissiva. A educação positiva, ela não se propõe a ser permissiva em momento algum, muito pelo contrário. Ela é uma educação respeitosa, uma educação que ela ouve a criança, que ela entende a demanda da criança, mas em momento algum ela é permissiva. Então, eu acho que essa geração de pais atual tá muito perdida em relação a isso, muito perdida, assim. Então, às vezes a criança que não para quieta é uma criança que não tem limite. E essa história do limite
é muito mal vista. Ela tem essa conotação pejorativa que não deve ter. A criança precisa de limite, a criança precisa de disciplina, a criança precisa de rotina. Porque, mais uma vez, a gente está moldando essa criança, a gente está construindo essa base. E se eu não colocar limite agora, não é na adolescência que eu vou conseguir, eu vou ter um problemaço lá na frente. E colocar limite não é bater, não é xingar, não é gritar, não é perder a paciência. É entender, a criança entender que existem regras e que essas regras precisam ser seguidas. Isso a gente faz desde o comecinho, são os combinados, né? Quando você sai com seu filho, você não fala, filho, vamos fazer um combinado? A gente vai passear no shopping, mas a gente não vai comprar nenhum brinquedo, né? Assim, os combinados, eles vão acontecendo e a criança vai aprendendo a respeitar. Então, é entender que isso vem por meio do respeito, não por meio do medo, né? E talvez, como essa geração sofreu muito com o medo, eles não conseguem entender o que a gente consegue através do respeito, das regras, do limite e da disciplina. Então, eu vejo que muito tem disso, assim, da criança que destrói meu consultório, a criança tá lá subindo na maca, rasgando papel, jogando brinquedo para fora. E você fala assim, meu Deus. E a mãe tá no celular, ou a mãe tá conversando comigo como se aquilo fosse natural. Tipo, ó, tá vendo? Não para, tudo bem, não para. Mas a senhora fez o que em relação a isso? Em algum momento a senhora se dirigiu à criança e explicou que isso era inadequado? Ou quando a criança faz isso em outro ambiente, como que vocês abordam esse tema, né? Então, eu vejo que tem muito dessa questão da formação que para nossa geração vem como uma coisa muito nebulosa, assim, muito, ai não, mas eu não posso, porque vai que daí ela fica chateada, eu vou gerar um Não, amiga, é uma criança, a gente tem regras, a gente tem limite, e a criança precisa desses limites para se sentir segura, né, para que ela sinta no pai ou na mãe a segurança de ter alguém a quem recorrer, né, então eu vejo que muitas vezes tem muito disso. E o inverso também, tem também a família que acha que a criança toca o terror e não é nada disso, né? A gente também tem essas situações e que a gente olha, não, mas aqui a criança tá ótima, né? Assim, o que para você tá te incomodando? Em que circunstâncias isso acontece, né? De repente é uma forma só de chamar atenção, como eu falei antes, né? A criança grita por atenção de outras formas, então faz outro tipo de comportamento em casa que aquilo vem para tentar falar assim, ó, tô aqui, viu? Eu existo, né? Sai desse celular, conversa comigo, né? E quando a criança tem acesso à tela, e você proíbe no momento em que, né, se libera o tempo ali que você determinou, que eu acho que varia, tem o que não é, tem que ter 0 tela e pode ir aumentando depois conforme a criança vai crescendo. Mas se em algum momento ela tem acesso à tela e você tira, né, e naquele momento ela não pode, ela fala, mas por que você... Por que você pode e eu não posso? A gente vê exemplo, né? Uhum, mas agora você tá brincando aqui comigo, você não tá na hora de trabalho fácil. Não precisa nem ter muito de idade, não, pra criança começar a argumentar nesse nível com você. E que bom que argumenta. E te deixar com vergonha, né? Você tá entendendo que ali existe um raciocínio, que ali existe uma noção lógica, né? E eu acho o máximo. Então, assim, o adulto tem que ter esse jogo de cintura. E é isso que eu falo, assim, e é nisso que gera o crescimento de ambas as partes. Porque na medida em que a criança te fala uma pergunta dessa, você tem que elaborar uma resposta, porque para o pai é muito fácil falar porque sim, ou porque eu sou adulto, ou porque, enfim, né? Mas na medida que você tem que gerar uma resposta, você também constrói o raciocínio daquela criança. E aquilo vai fazendo com que ela crie mais julgamentos e mais discernimento e vá amadurecendo essa ideia. Enfim, todas as conexões ali que estão se formando, né? Outra coisa que eu acho super legal, que é um exemplo para os nossos filhos também, sobre trabalho, é que não é só sobre o dinheiro. Sim. Tem o prazer de trabalhar também, né? Eu entendo que nem todo mundo ame o seu trabalho, mas eu acredito que todo mundo busque amar a função, o trabalho, porque fica mais fácil trabalhar gostando do que faz, né? Então, sair para trabalhar e a criança às vezes chora, né? Mas olha, eu já volto. Eu gosto do que eu faço, então eu estou indo. Através do trabalho, a gente vai viver momentos gostosos também. Então vai ser possível pedir uma pizza, ou ir a um restaurante, ou fazer uma viagem, né? Então, coisas de tamanhos diferentes, né? Enfim, mas cada família, acho que tem que passar esse valor também, né? Então, não é só sair para trabalhar e o dinheiro. Que o dinheiro é tão pouco perto do que a gente vive dentro de casa. Do propósito, né? Do restante que tá ali. Uma dica que eu costumo falar para algumas famílias, quando tem essa situação, né? Por exemplo, as crianças um pouco maiores, né? A mãe sai para trabalhar, ai não, mas por que você tem que ir, etc e tal.
é sempre tentar enaltecer o trabalho, exatamente isso, assim, com o propósito, com aquilo. E na volta, ao invés da gente ficar naquele questionamento, aquele interrogatório para a criança, e aí, filho, como foi seu dia, né? Aquela cena fatídica de você dirigindo na volta da escola, e aí, filho, como foi seu dia? Legal, né? Tipo, existem as perguntas disparadoras que a gente consegue extrair mais informação, né? Então, o que hoje no seu dia te deixou mais feliz? Qual foi a situação mais engraçada? Que amigo te fez dar mais risada? Enfim, a gente consegue ir tentando elaborar melhor as conversas com as crianças. Eu sempre peço para fazer essa troca. A gente contar um pouco do nosso dia também, para existir essa parceria e a criança entender um pouco mais do nosso dia a dia, né? Então, e às vezes é curioso isso, porque a gente pensa que eles não estão prestando muita atenção, mas estão. Então, eu faço isso com frequência com os meus, e vira e mexe eles trazem de novo alguma situação que eu contei que eu nem lembrava. Ai, mamãe, igual aquela criança que você atendeu e que estava assim, assim, assado. Nossa, de onde eles tiraram isso? Assim, tipo, é verdade, isso aconteceu, mas... Enfim, é interessante porque também traz esse jogo. Então, mamãe, hoje você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, é importante eles também serem reconhecidos como, né, pessoas que conversam, que interagem. E aí, nisso, essa troca fica um pouquinho mais natural, um pouquinho mais fácil de acontecer. Isso é legal porque enriquece, né? A gente vê Diálogo, o vocabulário, né? Você vai trazendo para a criança mais repertório, né? Mais fundamento ali. E mais possibilidade de te enxergar de outro jeito, né? Porque a gente vê, hoje todo mundo publica alguma coisa aí na internet, né? Fala alguma coisa que lembra sua mãe, ou o que a mamãe é? Cansada. Né? Cansada. Um coque, um cabelo bagunçado. Então, assim, bonita, legal, divertida, tá sempre comigo, brinca muito, o trabalho dela é muito legal, a minha mãe ajuda muitas pessoas, né? Olha quanta coisa! Claro que em algum momento a gente tá cansada e às vezes a gente tá muito cansada, mas isso não deve... Eu acho que a gente tem que ter um filtro e mudar até pra gente mesmo, Sim. né? Se você quiser só reclamar, passar o dia inteiro reclamando, é possível. Uhum. Mas é muito chato. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo, até pra gente. Uhum. Pra criança, então, imagina. Principalmente. Minha mãe tá sempre cansada. Não, mamãe cresce brinca. com essa referência, entende? Assim, que o adulto, ser adulto é ruim, né? O ser adulto é cansado, ser adulto é pagar boletos e chegar em casa exausto, né? Assim, é também, mas a gente não tem só isso, né? Perfeito, perfeito. Eu sei que as crianças querem ter mais autonomia, mais independência. Meu filho mesmo, ele adora. Ele acha o máximo que adulto pode fazer várias coisas que ele não pode ainda. Mas ele já entendeu que eu não posso ir no brinquedão. É só para criança. Eu não posso fazer determinada atividade ali naquele lugar que é só para criança, né? Então, mamãe, você tá brincando aqui comigo, mas você já é adulta, né? Eu não tenho 3 meses de férias, fala. Isso, exatamente. Então, isso é muito legal, né? E da gente se propor também a brincar, que é um pouco de reviver a infância também, não é? Exato. É um pouco de reviver, muito legal. Agora, em que momento, em que idade que isso vai descolando um pouquinho? Você tem um menino e uma menina, aí dizem que menino é muito ligado à mãe, né? Não sei se é para todo mundo, se é um padrão, mas em que momento em que há, assim, olha, a nossa maior preocupação de formação de caráter, de melhores exemplos, tem um momento, assim, olha, a gente tem que se esmerar muito até determinada idade, porque é crucial, é fundamental? É desde sempre, né? É assim, a criança é uma esponjinha, né? Por isso que eu peço sempre muito cuidado para as famílias. Recentemente eu tive um caso muito emblemático que a gente teve uma discussão. Eu nunca entro muito nessa seara no consultório. Eu acho que enquanto pediatra eu tenho sim algum grau de orientação parental, mas eu não posso me intrometer na vida pessoal da família. Mas a gente teve uma situação em que a mãe colocou alguns acontecimentos ali absurdos. E que estava sendo cada vez mais difícil poupar as crianças daquilo, né? E eu falei, meu Deus do céu, mas por que você continua com essa pessoa? Sabe, foi quase involuntário, assim, tipo, meu Deus, o que vocês estão fazendo, né? Não, mas olha, a despeito disso, o fulano é um excelente pai. E aquilo me marcou muito. Eu falei, não, ele não é. Porque se a pessoa é um excelente pai, ele cuida do ambiente em que ele vive, ele cuida da relação que ele tem com a pessoa que ele escolheu para ser a mãe dos filhos dele, ele cuida do respeito, ele preza valores, ele preza harmonia, ele preza que a criança cresça num ambiente saudável. Então, essa preocupação, eu acho que ela é desde o tempo zero, porque
a criança é uma esponjinha, a criança é um disco virgem. O que ela vive, o que ela aprende, o que ela usa como referência e como modelo, ela absorve. Então, se eu tô dentro do ambiente em que os pais se matam o dia inteiro, brigam, não se respeitam, tem uma série de conflitos ali, a criança toma aquilo como uma coisa normal, porque afinal ela está sendo criada naquele ambiente. Então é uma criança que vai entender que brigar tá tudo bem, que falar alto tá tudo bem, que desrespeitar tá tudo bem, e não tá tudo bem. Né? Então eu falo que essa preocupação ela é constante, porque essa formação ela vai acontecer ao longo da primeira infância e a criança vai carregando e cada vez mais difícil isso vai se tornando de mudar e de moldar, né? Então a gente toma aquilo como um parâmetro de normalidade. Quando a gente cresce dentro daquele ambiente, a gente não consegue enxergar que aquilo, né? A gente fica preso naquilo. Então essa é uma preocupação constante. Esse caso para mim foi muito emblemático, até acabei levando isso para o Instagram. Porque eu entendo que é a realidade de muitas famílias. É óbvio que a gente não tem direito de opinar no relacionamento de outra pessoa, mas aquilo me consumiu tanto, assim, o argumento não era um argumento, né? Não, ele não é um bom pai. Se ele faz isso, se ele deixa a sua casa nesse caos, ele não tá se preocupando com a saúde emocional dos seus filhos, né? Então, se esse é seu único argumento, desculpa, ele não é um argumento, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter essa percepção que tudo em volta da criança influencia e muito no que ela vai ser na personalidade, no caráter, enfim. E como que a gente vai modular isso daí? Nem tudo é irreversível, obviamente, né? Então, a gente até brinca, né? Assim, se isso vai custar a terapia da criança quando ela tiver 15, 16 anos de idade, tudo bem, mas existem recursos, né, para que a gente consiga depois corrigir isso, mas se a gente consegue cuidar disso desde a base, não tem por que você não fazer isso, né? Então, acho que esse cuidado, ele é primordial desde o tempo zero. Então, tem muita negociação. Legal. Adultos curados, né, lidam melhor com essas questões, porque você já vai... Claro que você vai criar outras situações, porque isso é inevitável, Sim. né? Que ele vai ter que lidar, a criança vai ter que lidar depois, como você falou, né? Porque a gente não é perfeito. Mas aquilo que te feriu, você já sabe. E às vezes você quer entregar o polido já pra criança, né? Você já quer entregar ali o melhor, conforme você aprendeu e se curou. Agora, quando é que é necessário, então, indicar ou uma orientação parental, ou um acompanhamento com uma psicóloga, um psicólogo? Como que você enxerga isso? Porque às vezes isso vem com o relato. Uhum. A mãe não levanta essa possibilidade, às vezes. Ela vai esperar o que você vai falar, né? Uhum. Principalmente quando eu começo a ver impacto na criança. Se eu enxergo que a criança está começando a manifestar sintomas de ansiedade, se a criança começa a manifestar sintomas de insegurança, se a criança traz algum discurso um pouco mais sombrio, né? Quando a criança na conversa, na consulta ou com situações relatadas pela própria família, a gente vê que a criança está claramente sofrendo algum impacto, aí a gente encaminha de forma inequívoca, assim, não tem discussão. Olha, o encaminho para psicóloga, assim como encaminharia para o otorrino se tivesse sei lá, uma questão de audição. Agora, em outras circunstâncias, essa é uma demanda da família porque vem como uma dificuldade da família mesmo, né? Então, quando a mãe reconhece, ou o pai, né? Quando a família reconhece que, olha, não estou sabendo lidar, preciso de uma ajuda. Eu acho ótimo, é quase que uma profilaxia ali, uma medida preventiva, porque se a gente tem um profissional que pode ajudar, não tem por que a gente não pedir essa ajuda, né? Porque às vezes é muito pesado para a família mesmo. Então, algumas situações, em algumas circunstâncias, o santo de casa não faz milagre, né? Esbarra ali nessa questão da criança, não dá tanta credibilidade porque é a mãe ou é o pai que estão falando isso para ela. Mas na medida que você coloca um profissional, né, uma terceira pessoa, a criança fala, não, então a tia fulana falou que eu preciso fazer tal coisa, então eu vou fazer, né? No consultório funciona muito assim, guardadas as devidas proporções. A criança que, não tá comendo legumes, não sei o que, não sei o que. Eu vou e falo alguma coisa, a mãe fala, a tia Bia mandou comer os legumes, lembra? Então, aí, porque a tia Bia falou que tinha que comer legume, a criança passa a comer. Então, né, num paralelo, é mais ou menos isso que funciona, assim, se a psicóloga orienta a lidar melhor com determinada situação de tal forma, a criança redireciona esse comportamento porque teve uma terceira pessoa. Quando o santo de casa não faz milagre, quando isso vindo da mãe ou do pai não surte mais tanto efeito por essa credibilidade abalada
pela figura parental, né? Então, quando eu vejo algum sinal ou sintoma na criança, criança ansiosa, criança que range os dentes quando dorme, criança que rói a unha, criança que tem dificuldade de concentração na escola, criança que tem algum embotamento, a criança que traz alguma observação da escola, né, referente a essa situação de socialização, então, com dificuldades ali com os pares, ou dificuldade de acompanhamento, ou baixo rendimento, baixo desempenho, uma criança que vinha numa curva boa e começou a ter alguma mudança, a gente não pensa duas vezes. Mas quando isso vem da família de, ó, tá com comportamento desafiador, não estou dando conta, né? Enfim, também tem essa função. Então, com certeza, é muito mais do que medir e pesar as consultas de puericultura, né? Sem dúvida. Essa conversa é fundamental. Se a criança estiver aberta a conversar também, ela também tá nessa... né? Ela também é colocada ali na conversa, você provoca e ela vai respondendo, isso também te dá, né, ferramenta para essa avaliação. Não dá para ser uma consulta muito curta, porque senão a criança não se abre naquele, né, acho que tem uma fase que a criança fica um pouquinho mais tímida, demora uns minutinhos, logo tá conversando. Super amiga, né? Vira até assistente. Isso. Mas é curioso isso, eu sempre digo que a consulta pediátrica ela começa na sala de espera. Então, é como quando a gente observa a relação da criança com a família, e tudo isso muito velado, né? Assim, muito discretamente. Mas, e agora falando aqui, acabou, né? Mas a relação da criança com a família, a relação da criança ali no meio com outras pessoas, como que a criança chega no consultório, como que ela se comporta ali naquela sala. Os brinquedos, pelo menos no meu consultório, eles têm todos uma finalidade. Então, é de propósito que tem algumas coisas ali. Então, o que ela escolhe para brincar, como que ela brinca com o que ela escolheu, ela traz aquela funcionalidade para aquele brinquedo, então não necessariamente o carrinho vai ser um carrinho, né, enfim. E a gente vai observando além da conversa, né? Então é um olho no peixe, outro no gato, que a gente vai fazendo tudo isso. Mas é claro, o exame físico é fundamental, porque a gente precisa, enquanto pediatra, colocar a criança, né, nas curvas antropométricas. Então tá crescendo direitinho, tá ganhando peso direitinho, o desenvolvimento tá cumprindo todos os marcos, né, da forma como a gente espera. Mas não é só isso, né? As vacinas estão em dia, mas vai muito além disso, né? Por isso que precisa dessa recorrência, por isso que a consulta com o pediatra não é só quando a criança está doente, né? Então, além das orientações, o que a gente estimula em cada fase, como que a gente consegue fazer com que a criança seja sempre o melhor que ela puder ser em cada fase da vida, sem que a gente fique só naquela mesmice, né? Pesou, mediu, a vacina desse mês é essa, beijo, tchau. Não, como que tá a alimentação, como que tá a rotina, como que tá a qualidade do sono, o que tá interferindo no dia a dia dessa criança, tem alguma questão relacionada à higiene, essa criança fez a rotina de oftalmo, fez a rotina do dentista, essa criança necessita de algum outro encaminhamento, então é muito amplo. Então, de fato, uma consulta pediátrica bem feita não dura menos de 1 hora, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, assim. Mas também tem os pitacos, né? Assim, os palpites que não me pediram, que a gente acaba falando. Mas talvez por experiência, talvez por preocupação, talvez por intimidade, que são famílias que acompanham há muito tempo, né? A gente vai fazendo esses meandros aí. Muito legal. Você conhece a família, né? Exato. E você acaba... o pediatra, né? Então, o pediatra que tem esse cuidado, essa excelência... Você não é só o médico da criança, porque às vezes a mãe que tá ali, ela não deixou de levar a criança, ela não vai deixar nunca de levar a criança ou as crianças ao pediatra, mas ela não tá indo ao médico há muito tempo. Exato. E às vezes em uma conversa, numa frase ali, ela solta ou uma queixa ou revela essa falta de cuidado com ela mesma, ou geralmente é com a mãe, né? Geralmente é a figura da mulher que tá ali, que te fala alguma coisa, dá também para ter esse cuidado e essa atenção, porque pode ser que ela seja a única, você vai ser a única médica que ela vai ver por anos. Exato, e eu sempre repito para essas mães, isso é muito frequente, viu? É muito frequente mesmo, assim, já fiz uma série de encaminhamentos, passo contatos de especialistas o tempo inteiro para as mães quando precisam, porque a mãe tem esse costume, o pai também, né? De se deixar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Mas o que eu sempre repito para essas famílias, né? É a teoria da máscara de oxigênio. Se a mãe não cuidar dela primeiro, ela não vai conseguir dar conta de cuidar da criança. Se o oxigênio dela acabar, não vai ter mãe nenhuma para cuidar da criança. Então, a gente precisa garantir o cuidado. Uma mãe bem cuidada e uma mãe bem assistida, né? Então, ela precisa fazer a rotina dela com o ginecologista, ela precisa fazer o rastreio do câncer de mama, ela precisa cuidar de
de quaisquer outras questões que surjam ali, né? Em especial nesse comecinho que é mais desafiador, né? Então, eu vejo muitas mães ali com franco blues puerperal, que a gente precisa ter esse cuidado adicional, porque se aquilo vira uma depressão pós-parto, é muito pior, né? Então, ou quando falta rede de apoio, quando a gente precisa ali dar aquela cutucada, ó, amigão, pro marido, né? Dá um suporte ali que eu acho que o bicho tá pegando, né? Então, a gente faz essas interferências, sim, mas a gente também busca formas de abordar esse cuidado da família inteira, né? Apesar do pediatra não ser o médico de família propriamente dito, a gente acaba cuidando da família inteira, porque se eu não tiver uma família bem, a criança não vai estar, né? Assim, o meu interesse é que a criança esteja bem, né? Então, a gente acaba contemplando ali o cuidado de todo mundo. Pensando em frequência dessa rotina pediátrica, então, desde o nascimento. Eu sei que do nascimento é difícil falar, porque se o bebê nasceu prematuro ou se tem qualquer dificuldade ali no primeiro mês, as consultas podem ser semanais, enfim. Mas queria que você estabelecesse pra gente aqui algum parâmetro pra gente entender essa rotina. Mas meu filho já tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, daí eu só vou ao pediatra quando ele tá doente? Mas aí não era pra ir ao pediatra, assim, só quando tá doente? A rigor, a gente tem, né, uma orientação do Ministério da Saúde e tem todos os protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria que no primeiro ano de vida a gente tem as consultas mensais, né? Claro, como você falou, existem outras circunstâncias, em algumas situações a gente precisa ver a cada semana, a cada 15 dias, se tem dificuldade de ganho de peso, se tem, enfim, qualquer que seja a situação. Mas no primeiro ano de vida, idealmente, as consultas são mensais. A partir do segundo ano de vida, né, finalizado esse primeiro ano, as consultas passam a ser trimestrais. E aí a gente dá esse intervalo um pouquinho maior, até para dar uma folga, dar um respiro, e porque a gente consegue ter esse intervalo de avaliação entre uma avaliação e outra, um pouquinho mais espaçado, sem grandes prejuízos. E aí, em torno do terceiro até o quinto, sexto ano de vida, a gente faz essas consultas algo entre 3 e 6 meses, então não precisa ser menos que 3, mas não deve passar de 6 meses, para que a gente não perca o parâmetro de velocidade de crescimento dessa criança. Então, se a gente está vendo que a criança está ali com uma estatura limite, está crescendo um pouquinho, a gente precisa desse intervalo entre 3 e 6 meses de reavaliações para que a gente consiga manter uma proposta terapêutica ali para aquela criança, caso seja necessária alguma intervenção. E a partir daí as consultas são semestrais. E aí, assim, a gente brinca que é a rotina de férias, né? Então, nas férias escolares, as crianças passam no pediatra como rotina. Mas pelo menos semestrais, para que, de novo, a gente não perca o parâmetro da velocidade de crescimento. E até porque, assim, depois de uma certa idade, eu costumo dizer que as mães ficam muito descoladas, né? Pelo menos as mães dos meus pacientes, quando me escrevem, já fazem um checklist. Olha, a doutora tá com febre, mas não tem tosse, não tem não sei o que. Tudo que eu perguntaria já vem na negativa, sabe? Então, já sabem lidar muito melhor com a maioria das situações. As crianças ficam menos doentes quando ficam mais velhas. Os desafios são outros, né? Então, acaba sendo menos necessário tanto orientações parentais quanto orientações clínicas propriamente ditas. Então, esse intervalo de 6 meses é razoável, mas é claro que ele pode se aproximar se for necessário, sem prejuízo algum. Mas nesse comecinho, realmente precisa dessa proximidade e não só quando a criança está doente, né? Não só quando a gente tem uma intercorrência. Você não perde muito, né? Aí essa mãe tem seu telefone, te manda mensagem, mas faz 2 anos que não passa em consulta, né? Então você não sabe mais como tá aquela criança, né? Agora, você falou de acompanhar aí estatura, o ganho de peso. E aí, pensando, o problema tá na linha de baixo, então a criança tá crescendo pouco. É um problema, e se ela está crescendo muito, não tem nenhum problema ou tem limite para isso também? Os extremos são sempre problemáticos, né? E na prática a gente precisa sempre construir essa curva, né? A curva da criança. Então, como que a criança se comporta nessa curva? A curva dela, ela pode estar numa curva sensacional, mas como que ela se comportou nessa curva? Em algum momento ela estabilizou? Por que que ela estabilizou? Ela caiu de curva? Puxa vida, por que que ela caiu de curva, né? E toda criança, a gente constrói a partir dos 5 anos de idade uma estrutura no gráfico que chama canal parental. Então, com base na altura da mãe e da altura do pai, a gente faz uma continha e faz uma coisa que a gente chama de alvo parental, né? Então, o alvo parental dessa criança, a estatura alvo dela, com base na altura da mãe e da altura do pai, a gente
tem uma meta para quando ela chegar aos 18 anos. Essa estatura, a gente coloca um desvio para cima e para baixo e a gente constrói esse canal familiar. Nesse canal familiar, a criança precisa estar inserida dos 5 aos 18 anos. Então, essa curva dela, eu preciso observar ao longo desse período, em que momento, se ela sai do canal, se ela está fora da curva dela, se ela estabilizou. Então, por isso que eu falo, as consultas são fotos. E a gente junta isso nesse filme do gráfico. Então, não adianta eu só falar numa consulta pontualmente, ai, que lindo, olha, tá lá na média da população para sua faixa etária, etc e tal, tá tudo ótimo. Não, não é só isso. Tá tudo ótimo porque está na média, porque se manteve na curva, porque tá dentro do canal familiar, porque tá próximo do alvo parental. Então, é toda uma análise muito mais complexa do que simplesmente você colocar a criança na balança, medir ali no estadiômetro e falar, eba, fim. Não é só isso. Até porque isso gera uma angústia enorme, porque você faz comparações. A criança está inserida em atividades com outras crianças da mesma faixa etária. E é inevitável você falar, ué, mas por que ele não cresceu como o outro amiguinho? Você tem um amiguinho mais alto da turma, um mais baixo da turma. É inevitável você olhar e falar, mas todo mundo tem a mesma idade aqui? Exato. E nesse mundo de soluções rápidas, né? Às vezes você tem lá uma família que a mãe tem 1,5 m, o pai tem 1,60 m e eles querem que o filho tenha 1,90 m. E aí, mas não posso dar o hormônio de crescimento, mas meu amor, o que é a genética que essa criança tem? Olha, vamos lá, né? Não há hormônio de crescimento que faça uma criança que tem essa base genética chegar em 1,90 m. E para quê, né? E tudo bem. E tá tudo bem, mas é complicado mesmo. Então, por isso que a gente faz todo essa análise, né? Esse discurso, para que a gente entenda que não é tão simplista assim, né? O biotipo da criança também, né? É. Você vê crianças que às vezes têm o mesmo peso, muito parecido, se bem que meio quilinho, 1 quilinho para criança já faz muita diferença, né? Mas crianças totalmente diferentes, com biotipos diferentes, né? E tá tudo bem. Todo mundo tá na consulta, tá lá direitinho. O importante é seguir a curva do seu filho, né? Legal. Agora, tem o que fazer. Se você identificar ali um problema que pode ser na estatura, que pode ser do ganho excessivo de peso, que pode ser no baixo peso da criança, tem o que fazer? Tem, sempre tem. E, inclusive, outra coisa que é importante, que isso me traz para colocar aqui, tem muita mãe, muito pai que tem muita resistência em coletar exame dos filhos, né? Então, o adulto faz exame de rotina sem pensar 2 vezes, né? E existe uma preconização que entre 1 e 2 anos de idade a gente já faz a primeira bateria de exame nas crianças, né? Já faz como se fosse um primeiro check-up. Até para entender se existe algum fator de risco. Algumas famílias trazem comorbidades, como dislipidemias, problemas relacionados ao colesterol, etc. Então, eu preciso entender onde eu estou pisando e o que está acontecendo. E é claro que com essa primeira bateria de exames, a gente consegue mapear com que frequência a gente vai precisar avaliar isso daí, né? Então, numa criança em que eu tenho algum probleminha ali, então tá crescendo pouco, tá ganhando pouco peso, eu preciso investigar. E na imensa maioria dos casos, essas investigações partem de exames complementares. E exames complementares incluem exames de sangue, né? E existe uma resistência muito grande das famílias, falar, não, mas você tem que coletar sangue, então eu não vou fazer. Mas, meu Deus, eu não tenho como saber de outra forma, né? E, então, é muito isso também, né? Mas não tem nada que eu possa fazer que não precise de exame, mas não sei exatamente o que está acontecendo, né? Então, tem um pouco disso, assim, tenho que fazer, mas a gente tem que direcionar a nossa conduta, né? Então, eu preciso entender o que está acontecendo melhor. E são esses exames que muitas vezes trazem essa informação. Por isso que a gente não deve ter medo. É claro que exame demais também não dá certo, né? Então, aquele pediatra que pede exame para tudo o tempo inteiro, né? Tem uma frase que eu aprendi na faculdade que era isso, assim, quem não sabe o que está procurando não encontra quando acha, né? Uhum. Então, tem um pouco dessa cultura também de gente que pede um monte de exame desnecessário o tempo inteiro, enfim, sem a menor finalidade. Não é isso, né? Pelo contrário, é o oposto. Mas na medida em que eu preciso, aí a gente não tem como abrir mão.
Porque não tem como saber se tá com colesterol elevado, se tá com triglicérides elevado. Mas no caso dessa criança que não cresce ou que não ganha peso, eu preciso entender, assim, essa criança não cresce porque ela tem um aporte ruim, ou essa criança não cresce porque ela não absorve o alimento, ou ela não cresce porque ela elimina muito, então é uma doença renal, uma doença intestinal, é uma doença, né? Onde que tá o problema, né? E assim, exames de sangue para começar dariam essas respostas, para um início. E para coletar sangue é uma punção só. Mas aqui na criança é difícil. Eu entendo, mas assim, para aliviar quem tá em casa, os laboratórios estão super preparados para fazer isso. Em São né? Paulo, a gente tem laboratórios que têm equipes pediátricas. Em alguns laboratórios tem até aquele recurso daquele equipamento que chama venoscópio, né? Que ele vê onde tá a veia, enfim. Pra já ir certeiro, né? Mas ninguém gosta de agulha, né? E assim, e para criança, eu até falo muitas vezes que é engraçado, que eu peço para que a criança vá com algum adulto que não tenha tanto medo de agulha, porque às vezes é pior, né? Assim, você chega lá com a criança para coletar o sangue e o pai fica mais nervoso, o pai fica branco, começa a suar frio e fala, ai meu Deus, ai meu Deus. Tipo, não, amigo, você precisa dar segurança para a criança, né? Então, nisso a gente tem que trazer para a criança essa calma, nunca mentir, nunca falar, ai, não vai doer. Claro que vai doer, dói, gente, não vai mentir para a criança, mas a gente explica, ó, dói, mas passa, é uma picadinha que ela é necessária, vai passar, se você colaborar vai mais rápido, né? Porque senão vira aquele Deus nos acuda, 10 pessoas segurando a criança chorando, aí a agulha sai da veia, aí tem que repuncionar, aí o sangue hemoliza, a amostra dá tudo errado. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia para saber o que pedir, como fazer e etc. Mas também tem que entender que tem as limitações, né? Ninguém gosta de colher sangue e a criança menos ainda, né? Só que às vezes vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que ser segurando, porque a gente tem que escolher para fazer tudo, né? Para ir ao dentista, levar a criança para fazer uma limpeza profilática, né? Você tem que escolher um dia bom também. Se naquele dia, às vezes não é o melhor dia, talvez remarca ou, enfim, tenta acalmar ali, né, para conseguir fazer o que tem que fazer. Mas às vezes, e eu penso isso muito com vacina. Sim. Você está programado, você se organizou, a vacina às vezes está em falta, você conseguiu. Pensar na vacina da dengue aqui. Você conseguiu a vacina, tem que tomar. E às vezes vai assim mesmo. Tem que... Segura de um lado, segura e vai, porque é rápido. O bom é que é rápido, né? Às vezes a criança nem acredita, passou? Passou, pronto. Deu uma choradinha, já levanta e vamos embora. A criança fica ótima. E a gente tem um monte de recurso hoje, né? Assim, pra vacina tem aquelas coisas que tiram um pouquinho a sensibilidade, né? A abelhinha que treme, o gelinho que passa na pele pra você não sentir a picada. Tem alguns laboratórios que lançaram aquele óculos de realidade virtual, que a criança fica assistindo o desenho, entretida, de repente no desenho uma abelhinha pica e aí é a picadinha, né? Então, eu acho que a coisa vai evoluir, vai avançar, mas enquanto isso não chega para todo mundo, enquanto isso não é acessível, né, para o grande público, vale essa conversa, né? A papoterapia, de vamos lá, vai doer, mas vai passar, né? Assim, nunca mentir, nunca. Nem doeu, claro que doeu, né? Poxa vida. É que é rápido. É rápido. O bom é que é rápido, mas tem que falar que vai doer, porque senão a criança vai achar que você mente, né? Enfim. Vamos pensar aqui, a gente falou do comportamento, né? E aí isso influencia muito quando a gente vai dar o relato. Doutora, olha, a criança tá com febre, mas não tá prostrada. Mudou o comportamento, tá mais arredia. Isso tudo é ferramenta para você entender um pouquinho aquele cenário, porque até algumas situações mais graves, né? Então, de repente, a criança tem uma crise ou uma situação, passa mal, um desmaio. Como é que ela estava antes, como é que ela ficou depois. Tudo isso é ferramenta. E você falou que a gente vai ficando cada vez mais expert, né? Cada mãe é especialista no seu filho, né? Exato. E eu valorizo muito isso, sabe? Assim, só um paralelo. Eu trabalhei muitos anos em UTI pediátrica, né? E por algum tempo eu convivi muito com os residentes. E aí eu lembro de residentes falarem assim, a mãe do paciente e tal tá falando que ele tá estranho e tal, mas não tem nada, assim, examinei e tal, não tem nada. Falei, vai lá e examina de novo que você vai achar. Se a mãe falou que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Porque ninguém conhece melhor o seu filho do que a sua mãe, né? Então, assim, você bate o olho no seu filho, você sabe se aconteceu alguma coisa, né? Ele não precisa falar nada. E mesmo depois de velho, né? Quantas vezes eu não tive um dia péssimo, liguei pra minha mãe felizona, ela falou, o que aconteceu? Nossa, mãe, não aconteceu nada. Não, o que aconteceu?
né? Então, eu acho que a gente tem muito isso, dessa conexão, a gente tem que confiar e acreditar. O relato da mãe, para mim, sempre vem acima de tudo. Eu tenho vários casos no consultório ali de relatos de mães que foram muito bravas, assim, bravas no sentido de bravura, não de braveza, né? De bater no peito e falar assim, não, tem alguma coisa errada, a gente vai achar. E a gente achou, né? E a gente vê, assim, situações em que a questão do comportamento para a criança é muito mais importante do que alguns outros parâmetros clínicos, porque na criança o comportamento está muito relacionado com a alteração neurológica. Então, a criança que está prostrada, a criança que está hipoativa, a criança que está com algum grau de adinamia, ele está paradinha, quietinha, não sei o quê, claramente alguma coisa não está acontecendo legal ali, claramente alguma coisa não está indo bem. Porque é diferente do adulto, né? O adulto, quando fica doente, nossa, né? Homem, então, né? Homem com gripe é quase um atestado de óbito ali, né? Que fala, ai, o mundo caiu. Mas a criança não. A criança, assim, ela quer brincar a todo custo, ela quer viver a vida intensamente. Então, para que a criança pare, é porque alguma coisa realmente não está indo bem. E aí é isso que a gente costuma diferenciar. Em especial agora, né, no outono, no inverno, a gente tem uma frequência muito grande de doenças virais. E a gente sempre pergunta, mas a criança está mais abatida, está mais prostrada? Para a gente tentar diferenciar o que é a doença bacteriana do que é a doença viral. Isso para a gente é um parâmetro muito importante, porque a doença viral, geralmente a criança fica abatida na vigência da febre. Quando a criança está com febre, ela fica mais amuada, mais caidinha. Isso é esperado. Ok, a febre faz isso com a criança, mas aí medicou para a febre passou, a criança volta como se nada tivesse acontecido. A doença bacteriana, as bactérias, né, a maioria produz toxinas, então essas toxinas ficam circulando o tempo inteiro. A gente fala que a criança fica toxemiada, então ela fica o tempo todo mais caidona, mais abatida, né, mais, enfim, com algum grau de comprometimento um pouco diferente do que a doença viral. Então, o comportamento acaba sendo um parâmetro muito importante para nós nesse sentido, né? Ou a criança que estava muito irritada, que igual você falou, teve um mal súbito, né? O que aconteceu antes? Ela estava super irritada, super brava. Então, pera lá, teve alguma coisa neurológica ali. Se desmaio foi um desmaio, foi uma convulsão. Ou foi uma crise de hipóxia. O que aconteceu? Por que essa criança teve esse comportamento antes, né? Então, o comportamento... A criança, ela não finge. Então, acho que isso que é o mais importante, né? Se a criança tá bem, ela tá bem. Se ela tá mal, ela tá mal. Então, ela não tenta fazer de conta que tá tudo bem, né? Ela é muito espontânea, ela é muito verdadeira. Então, tudo aquilo é legítimo. A gente leva em consideração, porque o comportamento, ele é um espelho do aspecto neurológico. Então, pra gente, isso é muito importante. Claro, o comportamento como um todo, né? Não a criança que faz birra, não a criança que faz, né? Tem outras questões ali, além da parte clínica, né? Que temperatura? A partir de que temperatura que é febre? A partir de 37,8. Aí, recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento falando para as mães medicarem a partir de 37,5. A questão do 37,5 é porque 37,5 para chegar em 37,8 é um pulo. Então, assim, praticamente a mesma coisa. Mas a febre a partir de 37,8. E outra ressalva que esse documento traz é que antigamente a gente orientava, olha, 37,8 é febre, pode medicar. Algumas medicações a gente pode usar até de 6 em 6 horas, algumas medicações a gente precisa usar de 8 em 8, mas de todo modo a gente deixava essa orientação. Se teve febre, pode medicar. Atualmente, a nova recomendação é, tá com febre, tudo bem, mas olha para tua criança, ela precisa ser medicada? Então, é a criança que está com 37,8, mas está pulando o sofá, agarrada na cortina, tocando terror. Essa criança não precisa de medicação. Porque atualmente entende-se a febre muito mais como uma resposta do organismo, né? Um processo inflamatório que está mostrando para a gente que alguma coisa está precisando desse metabolismo mais acelerado, do que propriamente um sintoma ou um sinal muito preocupante, né? Então, não é a febre que vai dar a convulsão. A criança que tem convulsão febril, ela tem uma predisposição genética para que isso aconteça. Não é qualquer criança que não convulsiona com febre quem quer. E não é porque teve uma febre alta? Não. É a criança que tem uma predisposição genética para isso. É claro que você só vai descobrir na febre alta. Lógico. Você tem essa predisposição genética ou não. A não ser que tenha algum caso na família, o pai ou a mãe, enfim. Mas, fora essa situação, a febre, hoje em dia, a gente não tem mais tanto medo dela, né? Não tem mais tanto receio dela. Mas é desconfortável. Então, é uma criança que tá com febre, mas não tá muito legal, a gente medica. Não vai deixar a criança passando mal, coitada, né? Mas a febre é da reação vacinal. Tudo bem, mas a criança tá com dor, medica, né? Então, a gente não precisa deixar a criança sofrer. Mas, atualmente, a recomendação é essa, assim, esse corte
caiu para 37,5, porém, existe essa recomendação. Olha para tua criança, ela tá precisando desse remédio? Se não tiver, a gente consegue deixar quieto, né? Não vai enfiar a criança embaixo da água gelada, pelo contrário, a gente também não faz isso, né? Mas a gente tenta encontrar outras formas de promover conforto. Mas medicar também não é nenhum crime, né? Então, de novo, assim, não tem por que você deixar a criança desconfortável, né? A gente não gosta, por que a gente vai fazer isso com a criança, né? Que às vezes o medicar da mãe é pelo medo dessa febre subir muito rápido. Né? E o medo é da convulsão febril, com certeza, né? Então, olhar para a criança e ver se ela precisa desse remédio ou não. E pode ser que ela não precise, a febre chega, a febre vai embora, o corpo da criança deu conta. Às vezes é um episódio só, às vezes são 2 episódios, às vezes só um dia de febre, indo e vindo. E tem explicação para isso? O Covid fez muito isso com as crianças, né? O bebê pequeno, criança abaixo de 1 ano, quando na pandemia teve Covid, a manifestação principal era febre como sintoma isolado. Diferente do adulto, que fazia sintoma respiratório, que às vezes fazia perda de olfato e paladar, nos menores de 1 ano, na pandemia, a gente viu muito isso, assim, a criança com 24 horas de febre, e era desesperador, porque era febre a cada 6 horas, assim, não vencia a medicação, mas jogando bola, assim, criança como se nada estivesse acontecendo com febre. Passou 24 horas, não tinha mais nada. Daí você falou, opa. E a gente falava, testa Covid que você vai ver que vai dar positivo. E aí dava positivo e não tinha o que fazer, porque não tinha medicação específica para aquilo, né? Na ocasião. Mas, na prática, a gente não precisa se desesperar. A febre, ela é um sintoma, né? Ela é um sinal, um sintoma, mas não é uma preocupação tão grande, né? A gente não precisa achar que aquilo vai ser determinante de algo mais grave ou menos grave. Mas quando a gente tem um quadro de febre alta, então febre acima de 38 graus, e uma febre persistente, aí a gente precisa procurar o foco. Porque daí é o sinal que é uma inflamação que persiste, que o corpinho não está dando conta de combater, e aí a gente precisa caçar onde está esse problema. Então, assim, um episódio de febre isolado com uma criança muito bem, ok. Isso foi se arrastando ali. Então, tem uma criança que está há mais de 24 horas com febre, ou uma febre que volta com menos de 6 horas, né? Então, não espera o prazo da medicação e tem um outro pico novamente, é o que a gente chama de curva térmica, né? Eu sempre oriento as mães a fazerem o que a gente chama de curva térmica. Sentiu que a criança está quente? Anota dia, horário e temperatura. E a gente vai vendo em que pé que está esse intervalo entre as temperaturas mais elevadas. Se esse intervalo está se aproximando, isso é um sinal de alerta. Se esse intervalo está começando a ficar mais espaçado, significa que o que quer que seja está indo embora. Tá. Então, a gente monta essa curva. Agora, na vigência de uma febre alta e ou persistente, é importante a gente avaliar e procurar esse foco. E aí, é aquela história, é antes de 3 dias de febre, nem adianta ir no pronto-socorro. Adianta, depende, calma, né? Então, assim, tá 2 dias com febre, mas é uma febre alta, uma febre persistente, uma criança que não tá bem, eu preciso achar onde tá esse foco. Eu preciso ver se é uma otite, eu preciso ver se é uma amidalite, eu preciso ver se é uma infecção de urina. E aí o exame clínico pode dar conta disso, se for algo que você consegue enxergar ali, ouvido, nariz, a garganta, e pode ser algo que você ainda vai precisar de um exame complementar. A infecção de urina é campeão disso, porque é uma criança que tá bem, e que só tem febre, 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 febre. Na criança muito pequenininha, ela não consegue falar que tá sentindo dor para fazer xixi. Muitas vezes o aspecto não muda tanto, não é uma urina que tá tão concentrada, com um odor tão forte, mas tem uma infecção de urina ali. E aí você vai e faz o exame de urina e pronto, achou o problema, né? Mas é isso. Então, assim, febre alta e persistente, a gente precisa se preocupar sim. Mas não é toda febre que vai tirar o nosso sono, né? Às vezes é um pico isolado, é uma situação esporádica ali, mas por isso que eu falo, a gente olha para a criança, né? Igual quando a gente tem um exame alterado, né? Assim, a gente aprende muito isso na faculdade, né? A gente não trata o exame, a gente trata a criança. Então, eu não trato a temperatura que apareceu no termômetro. Até porque, um parênteses, né? Atualmente, até por uma questão de praticidade, as pessoas usam muito aqueles termômetros de testa, né? Que vai à distância. E o próprio manual do termômetro fala que pode ter uma variação de 1 grau. Poxa, 1 grau é muita coisa, né? Então, assim, ou é 36 ou é 38. Se for 36, se deu 37 ali, tá tudo bem. Mas e se for 38? Não tá tudo bem. E se for 36, ok. Então, o ideal é aquele termômetro axilar, né? Então, nessa nossa prática do dia a dia, a gente precisa estabelecer, né? Assim, eu não trato aquele número que apareceu para mim, eu trato a criança. A criança tá como? Tá ótima, Bia, tá chutando bola, tá brincando, tá tocando terror, tá conseguindo comer, tá conseguindo ingerir líquidos, tá conseguindo brincar, tá interagindo bem. Beleza, é só uma temperatura. Vamos lidar com a nossa ansiedade, segue o jogo.
Apetite também. Primeira coisa que vocês perguntam, né? Tá comendo bem? Exato. Tá conseguindo se alimentar? Tá com apetite ou perdeu o apetite? E é normal perder o apetite na vigência de infecção, mas o que eu sempre bato na tecla é que a criança, quando ela tá doente, ela não vai comer. Independente de qualquer que seja a doença, a gente tem uma inapetência relacionada a qualquer infecção por algumas razões. A principal é porque o nosso organismo vai desviar o metabolismo para tratar a infecção, não para fazer digestão, né? Mas quando a gente tem, principalmente algumas infecções virais, a gente tem um fenômeno no nosso estômago que se chama gastroparesia, que o estômago fica mais preguiçoso. Então, ele demora mais para conseguir eliminar o conteúdo que está ali. Então, é como se você tivesse uma sensação de estômago cheio o tempo inteiro. Nesse contexto, a criança sente como se ela tivesse acabado de comer, né? Um efeito Ozempic, né? Da infecção viral. Então, a gente não tem um apetite por muita coisa. Quando a criança tem infecção de via aérea alta, com obstrução nasal, a comida perde o gosto. Quando a criança é muito pequenininha e o nariz está obstruído, a criança não consegue respirar. E aí, pensa, a criança tem que escolher, ela come ou ela respira? Olha que escolha difícil, né? Então, o apetite vai embora. E tudo bem. Ah, mas vai perder peso. Vai perder, mas vai recuperar. Tá tudo bem, ela vai recuperar. Passado esse quadro, ela vai recuperar. O que a gente não pode deixar acontecer é a criança deixar de se hidratar. Então, o mais importante é garantir a hidratação. Então, a gente pergunta do apetite, sim, até para a gente ter uma noção, mas para pediatria, o mais importante é a hidratação. Então, não tem problema se não está comendo, mas está se hidratando? Tá tudo bem. Não está se hidratando, então vai para o hospital que a gente vai fazer um soro. E quanto de água a criança tem que tomar por dia? Varia de idade e tamanho. Tá. Mas a maior parâmetro de hidratação é a criança que tem o olhinho brilhante, a saliva bem fluida, a saliva que é praticamente líquida, não aquela saliva gosmenta, e principalmente a quantidade de xixi. Então, assim, tudo bem que um bebê tem que tomar, dependendo da idade, 500 ml por dia. A criança maior tem que tomar 1 litro. Então, a gente varia até de acordo com o peso da criança, né? Com o peso, faixa etária, etc e tal. Mas para a mãe ter um parâmetro legal, para não ficar nessa paranoia, assim, das quantidades, né? A criança precisa fazer bastante xixi e um xixi bem clarinho. Então, não pode ser uma urina concentrada, não pode ser uma urina com odor fétido. A criança que usa fralda, a gente fala que precisa ser pelo menos 5 fraldas cheias no dia. 5 fraldas carregadinhas no dia. Então, a gente consegue ter esse parâmetro até pela regularidade, né? Então, a criança tá doente, fazia 6 fraldas de xixi no dia. Bia tá fazendo 2. Opa, peraí, então. Vamos caprichar nessa hidratação. Porque é outra coisa que também a gente não para pensar, mas principalmente nos resfriados, nessas doenças virais de via aérea superior, para produzir secreção a gente desidrata, né? Então isso gasta líquido do nosso organismo, a gente tem que repor esse líquido também, né? Então a gente precisa caprichar muito mais na hidratação do que na comida. Claro, é importante comer, super, mas se hidratar é infinitamente mais. Então a gente garante a hidratação. Adorei te encontrar aqui. E olha, os meus convidados, eles não vão embora sem receber um presente, que eu guardo aqui, da farmácia de manipulação Empório Magistral. Farmácia que tá comigo, acompanhando aqui desde o primeiro episódio. Para você ter sempre à mão, você que tá em casa assistindo, o contato da farmácia de manipulação Empório Magistral, através do telefone 11 50 89 5123. 11 50 89 5123, também o site www.emporiomagistral.com.br e o Instagram, @emporiomagistral. Tem sempre novidades por lá, para você enviar o seu pedido aí do manipulado, do seu médico ou da nutricionista, ou mesmo para tirar dúvida, tá? Quer saber alguma questão, algum componente, algo que você viu aí na internet? A equipe de farmacêuticos está lá para te ajudar nessa questão de tirar dúvidas também. E é muito fácil entrar em contato, então pelo telefone, ligando ou no WhatsApp, é esse número, esses contatos que aparecem aqui na sua tela. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutora, quero te agradecer demais por ter vindo, assim, o bate-papo é incrível. E essa retomada, né, também um outro desafio, a retomada da rotina, porque nas férias a gente sai da rotina. Todo mundo sai, mesmo que a família esteja trabalhando, né, sai um pouquinho ali da rotina com a criança
criança em casa, o que é uma delícia. Eu sempre gostei, quando eu era criança, de sair um pouquinho da rotina, mas voltar também é necessário, né? E você falou que a gente aproveita o mês de férias para fazer as consultas, né? Então, as famílias estão te vendo bastante nesse mês. Colocar as consultas em dia, né? Hora de fazer aquela faxina na casa. Tudo que precisa para voltar pro próximo semestre, assim, né? Já começar o semestre útil, né? Quando as aulas voltarem, já com a consciência tranquila que tá tudo certo, bem orientado, né? Enfim, adorei. Vou deixar o contato da doutora, @pediatra.online. @pediatra.online. Tem muito conteúdo por lá, doutora. Eu adoro seu conteúdo. Obrigada. Continue fazendo. Continuarei. Porque traz aquela... Quando você compartilha algo ou lembra a gente de alguma coisa, algo que parece tão complicado, fica fácil. A ideia, né? A ideia é deixar fácil pra gente. Adorei. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você que tá sempre aqui conosco. A vida é feita de diálogos e conexões. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.